No versículo 28 do capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia vai relatar que os irmãos de José o venderam por apenas 20 moedas de prata. Eles venderam o seu irmão por apenas 20 moedas de prata aos ismaelitas. E os ismaelitas, eles levaram José para o Egito. Ali começa, um grande projeto de Deus na vida de José. Aqueles que pensavam que estavam ali fazendo mal, que estavam se livrando de José, não sabiam o que Deus tinha na vida dele, o que Deus tinha com ele, através da vida dele, através dessa rejeição que a família dele, que os irmãos dele projetaram sobre ele, através disso que eles arquitetaram, ali estava um projeto que Deus tinha com a vida de José. Muito lindo, muito grande esse projeto. E a Bíblia ela relata, que os irmãos de José, eles pegaram um cabrito e mataram. E ali eles pegaram a túnica, a roupa de José e sujaram naquele sangue para parecer mesmo que eles tinham que José ele tinha morrido, que não havia nem vestígios do corpo e nada. Somente o que havia restado seria a roupa de José. Olha, eu fico pensando como é interessante o agir de Deus na minha e na sua vida, Porque olha a situação que José ele teve que passar para chegar no seu propósito, para chegar onde Deus queria que ele estivesse, para que o Senhor fosse com ele e usasse ele na terra como instrumento, como uma pessoa que se levantou para uma nação, e não somente para a sua família, mas para uma nação inteira. Ele teve que passar por tudo isso para poder chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E o mais interessante nessa história é que lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, onde continua a história de José, quando José chega ali na casa de Potifar, fala que José ele foi levado do Egito, foi levado ao Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda varão egípcio, que comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E o que eu mais acho interessante nessa história é quando no versículo 3 fala assim: vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele significa Deus. Deus estava na vida de José. E até aquele homem que não temia a Deus, ele observou isso. Foi a primeira coisa que ele observou, que José era próspero porque Deus estava com ele. Então isso me leva a refletir que se nós estamos com o Senhor, e se isso é visível a quem está ao nosso redor, se as pessoas que convivem comigo e com você, se elas verem o Senhor na nossa vida, se elas souberem que há um Deus acima de todas as coisas na minha vida e na tua vida, se essas pessoas elas enxergarem o Senhor na sua vida e na minha vida, elas vão te ver de uma forma diferente, porque quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo, ele age diferente, ele é uma pessoa abençoada, ele pode até passar por momentos difíceis, mas o Senhor se levanta em seu favor, o Senhor ele pode até permitir que você passe por alguma provação, por alguma dificuldade, porque isso faz parte do processo de crescimento, mas o Senhor vai te honrar. No tempo certo, ele vai honrar a sua vida, porque ele tem um projeto contigo, assim como ele tinha na vida de José. E José teve que passar por toda essa humilhação para poder chegar no local do propósito, para poder chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Se você tem passado por luta, por provação, e você não tem entendido o agir do Senhor, se você tem questionado, mas por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Porque às vezes as pessoas que se levantam contra você não são pessoas de longe, não são pessoas que você não conhece. Muitas das vezes quem se levanta contra a tua vida são pessoas ali de próximo, são pessoas da tua convivência, são pessoas às vezes de dentro da tua casa mesmo, são aquelas pessoas que você nunca imaginou que iriam se levantar contra você, são aquelas pessoas que por outro lado você achou que elas poderiam te ajudar, que elas não deviam fazer
alguma coisa ruim contra a tua vida. São essas pessoas que você às vezes até acredita que você pudesse ter um apoio nelas. São essas pessoas que Deus ele permite que se levante contra você, para que a promessa do Senhor ela se cumpra na tua vida, porque muitas vezes nós estamos acomodados, nós nos acomodamos, nós não queremos sair do nosso lugar ali que nós estamos, e o Senhor ele vai utilizar estratégias para tirar você desse lugar e te levar para onde Ele quer que você esteja, porque Ele quer que você esteja em um outro patamar. Esse lugar que você está não é seu, então o Senhor ele vai usar estratégias para tirar você desse ambiente, nem que para isso você tem que passar por dores que você acha que você não vai conseguir vencer, que muitas das vezes você vai se perguntar: Senhor, por que eu estou passando por toda essa luta? Por que de tanta provação que acontece comigo? Por que ninguém me ajuda? Ei, deixa eu te dizer, o Senhor não vai permitir que ninguém coloque a mão, porque o que Ele tem para fazer na tua vida é Ele quem pode fazer. Homem nenhum vai poder te ajudar. Não vai ter ninguém que vai dar um jeitinho. Só quem vai poder fazer por você é o Senhor. Então, se você tem colocado a sua confiança em alguém, eu quero te dizer, para com isso. Não confie em pessoas, confie no Senhor. Dobre os teus joelhos, fala com Ele. Peça para Ele te dar discernimento de tudo que tu tem enfrentado, porque muitas das vezes você não vai conseguir entender realmente, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo é para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Não é para a morte. Essa prova, essa luta que tem se levantado contra você, eu quero te dizer que não é para a morte, mas é para que o nome dele venha ser glorificado e que você seja instrumento usado por ele para alcançar outras vidas. O Senhor ele tem um projeto na minha e na tua vida, e para que o projeto dele se cumpra, ele vai às vezes tirar pessoas que atrapalham esse projeto. Muitas das vezes só vai ser você e Deus. Muitas das vezes você vai se sentir sem forças. Você vai dizer assim: eu não tenho força nem de me levantar desse lugar. Mas deixa eu te dizer, ei, o Senhor ele é contigo. Ele que te renova, é Ele que te fortalece. A tua força não vem do homem, não é na força do braço que tu vai vencer essa luta, é na força e no poder da oração. Creia que o Senhor ele sabe o que Ele está fazendo, por mais que você não entenda o agir dele, mas Ele tem um propósito em cada coisa, em cada acontecimento que tem acontecido com a tua vida. Assim como Ele fez na vida de José, Ele pode fazer na tua vida. Para de murmurar, para de reclamar, porque o Senhor ele sabe o que Ele está fazendo. Apenas creia e confia nele. E a história de José ela não parou ali. Quando ele chegou na casa de Potifar, aquele homem confiou a sua casa nas mãos de José. Olha, a primeira coisa que acontece com você, que Deus tem um projeto, alguém vai depositar a confiança em você. Alguém vai enxergar em você o que você não enxerga. Mas alguém vai ver em você uma qualidade que nem tu enxerga que tu tem. Mas alguém vai ver isso em você, porque é Deus que está com você. Não é você sozinho. E ali, aquele homem, ele entregou sua casa nas mãos de José. Mas aí começou a prova maior, porque a mulher daquele homem, ela desejou estar com José. E ela arquitetou mais outra armadilha para poder acabar com a vida de José. Ela tentou contra a vida dele, para que ele ficasse com ela. E como José era um servo de Deus, obediente, não caiu naquela cilada, naquela armadilha, ele não quis ficar com aquela mulher, ele não traiu o seu senhor, ele foi fiel. E aí aquela mulher usou de artimanhas, usou de estratégias para prejudicar a vida de José. E o que acontece? José foi preso. No capítulo 40 vai dizer que José ele foi preso. José foi preso, foi colocado na prisão, mas até dentro da prisão, Deus honrou a vida de José, porque se você se coloca na presença do Senhor, se você é um servo fiel, obediente, o Senhor, Ele sempre vai mostrar uma saída. Por mais que você
esteja preso, por mais que você se sinta em um momento que você olha para um lado, olha para o outro e você diz, não tem como eu sair daqui, o Senhor ele manda um anjo, o Senhor ele vai agir em teu favor, porque o Senhor dá livramento aos filhos dele, o Senhor livra das mãos do inimigo, o Senhor pode até permitir o inimigo tocar, mas o Senhor não vai permitir que aconteça nada com você, porque Ele que cuida de ti, é Ele que zela pela tua vida. Então ali no capítulo 40 vai falar da prisão, mas vai falar também da interpretação dos sonhos, que José ele começou, né, a interpretar os sonhos daquele homem, e através disso, né, o Senhor ele começou a trabalhar na vida de José. Porque fala lá no versículo 8 assim, e eles lhes disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete, não tinha ninguém que interpretasse. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Ele perguntou, conta-me, peço-vos. Então contou o copeiro o seu sonho a José, e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. E ali ele vai relatar, né, todo o sonho. E ali José ele começa a interpretar, porque o Senhor ele dá dons para aqueles que ele tem projeto. Se você tem enterrado os seus dons, se você tem enterrado os teus talentos que Deus te deu, está na hora de você desenterrar. Está na hora de você usar os seus dons. Não importa o dia difícil, não importa o que você tenha passado. Não deixe de fazer aquilo que Deus te mandou, porque até dentro da prisão, até dentro do cativeiro, o Senhor ele quer te usar, porque para você ser livre, muitas vezes para você chegar no propósito que o Senhor quer que você chegue primeiro, ele vai fazer você fazer a obra dele no lugar de sofrimento. Foi ali na prisão que Deus começou a honrar a vida de José, e não é diferente na minha vida e na tua vida. Você tem que entender isso, entenda o que o Senhor quer de você, não importa qual a situação que tu esteja vivendo, mas não deixe de fazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Se tu não pode pregar na igreja, prega na prisão. Tem muita gente precisando ouvir a palavra. Nós estamos vivendo os últimos dias. O Senhor está à porta, o Senhor está voltando, e isso aqui é muito sério. Não é brincadeira, o Senhor ele vai voltar para buscar a sua igreja, e existem muitas pessoas precisando ouvir a palavra, existem muitas pessoas oprimidas, cansadas, que às vezes só precisa que eu e você vá até elas e faça o ídolo que o Senhor nos deixou. Então não se limite, não deixe os teus problemas te limitar e parar a obra que o Senhor começou na tua vida. É aí mesmo, nesse lugar aí que você está, que o Senhor quer te usar. Faça a vontade de Deus, faça o que Ele tem colocado no teu coração, e não te preocupa com o que vai acontecer amanhã. Não te preocupa com esse lugar que você está hoje. Se você está vivendo uma prova difícil, se você está no lugar de dor, se você está no lugar de prisão, o Senhor, Ele pode te tirar desse lugar. Só não deixa de adorar o nome dEle e de fazer aquilo que Ele ordenou que tu fizesse. Amém?